Bom dia, Valcione, tudo bem com você? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos vocês aí, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar participando aqui do Jornal do Zecato. Obrigada, te ouço bem, te vejo bem. E o Valcione Fernandes, que a grande maioria dos trabalhadores da Concap conhece como o Teco, né, Teco? Isso, É diretor do Sintrazen, o Sintrazen que é o sindicato que representa os trabalhadores no município de Florianópolis. isso. E ele foi chamado aqui hoje para nós conversarmos sobre uma decisão do Ministério Público do Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região. A decisão do TRT, ela condenou a Concap a pagar 1 milhão em danos morais coletivos devido ao não cumprimento de normas trabalhistas. A condenação foi resultado de uma ação civil pública encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que denunciou a falta de readaptação dos trabalhadores acidentados, além da imposição de jornadas de trabalhos excessiva. Para nossa audiência entender, essa readaptação de trabalhadores acidentados significa trabalhadores que são afastados das suas funções e são encaminhados para o auxílio-doença através do INSS, né, o Instituto Nacional de Seguro Social. São trabalhadores que ou sofrem acidentes de trabalho ou são vítimas de doenças ocupacionais ocasionadas pelo trabalho. E também outra questão que foi apurada no processo, a gente está com barulhinho aí o procurador do trabalho, o Sandro Eduardo Sardá, ele comprovou no inquérito que ele processou, né, para chegar nessa decisão final, jornadas de trabalho de até 15 horas e 30 minutos, principalmente para garis da coleta de resíduos sólidos, especialmente nas altas temporadas de verão, além de outras irregularidades. Alcione, essas questões todas, sempre, por diversas vezes, nós estivemos aqui no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, colocando situações, irregularidades, descumprimentos da Concap em relação aos seus trabalhadores. Então, essas denúncias, elas já vêm acontecendo há muitos anos. Então, eu queria que você falasse sobre os dados que o sindicato tem, que provavelmente foram fundamentais para municiar esse processo encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Sim, bom dia a todos. Eu peço desculpa, eu moro aqui numa geral, eu tô com a minha mãe hospitalizada e passou por uma cirurgia do coração, então eu estou em casa agora, estou descansando, mas eu moro numa geral e às vezes tem um barulhinho de carro aqui, de caminhão que passa, então peço perdão a todos aí pelo algum barulhinho que apareceu no fundo, mas é isso, tá? Para o pessoal não se assustarem. Mas é isso, o Sintrazen, ele já vem denunciando essa prática da Concap, da prefeitura, né? Porque ainda mais depois que a Concap virou autarquia, ela é de responsabilidade total da prefeitura, ela é uma secretaria, né? Então, a gente já vem denunciando a Concap, a prefeitura, há muito tempo por essa prática. Inclusive, a gente teve uma reunião com o INSS há algum tempo atrás, que o INSS estava tendo dificuldade, que muitos trabalhadores estavam voltando para ser readaptados e estavam voltando doentes de novo para o INSS, porque a Concap, em vez de reabilitar, colocavam eles na função de volta, os trabalhadores voltavam a adoecer e voltavam para o INSS. E aí o INSS queria entender o porquê desse motivo do que estava acontecendo. E a Concap, ela não reabilita, ela simplesmente impõe que esses trabalhadores doentes continuem trabalhando na função ou botam eles em jornadas exaustivas. É o que acontece na coleta. Eu sou gari na coleta convencional, né? Na coleta de porta a porta, e várias vezes eu tive que trabalhar quase 20 horas por dia, porque a Concap simplesmente ela não investe em equipamento, ela não faz concurso público, né? O próprio prefeito da cidade já falou que o que depender dele, ele não faz mais concurso na Concap, então quer dizer o quê? Ele quer acabar com a Concap, claro, aí acabando com a Concap, ele quer acabar com a saúde dos trabalhadores, né? Que essa é a prática do Topázio, né? Inclusive nas empresas que ele tem fora do âmbito público, nas empresas privadas do Topázio, é isso que ele faz, né? Ele adoece os trabalhadores, depois não paga, enfim, a gente já viu lá o reflexo daquela empresa Flex lá, de trabalhadores com sarna, trabalhando com surto de sarna dentro da própria empresa, e aí os funcionários tiveram que denunciar para
para a vigilância sanitária, né? Então é isso que a gente tem. A gente já vem denunciando lá desde 2018, né? Junto com o procurador lá, o Sardá, né? Que é o que tocou esse processo, né? Que vai tocando esse processo e vai colocando, né, dando ênfase e mostrando, né, o que a CONCAP tem tido de prática. E aí agora, em 2022, teve uma condenação em primeira instância, né, na sexta vara, e agora 2025, na quarta turma, teve a condenação de 1 milhão, né, sendo que ainda cabe recurso à CONCAP ainda, né, mas é preciso frisar e mostrar também para a população qual é a prática que a CONCAP adota, né, que a prefeitura adota, que é adoecer o trabalhador, né, é deixar o trabalhador cada vez mais doente, para aí dizer assim, a CONCAP ela não funciona. A CONCAP não funciona. Não é que a CONCAP não funciona. É porque uma empresa do porte da CONCAP, onde tem um desgaste físico muito grande dos trabalhadores, físico e mental, né? Porque não é só físico ali, tem mental também, né? A gente, principalmente, eu vou falar da área que eu ocupo, né? Ali da área de gari. A gente tem que se preocupar com o carro, a gente tem que se preocupar com o cachorro que pode morder a mão do gari, a gente tem que se preocupar com o pedestre, quando o caminhão vai dar uma ré. Então, assim, o gari, ele é o olho do motorista, né? E o motorista também tem vários pesos aí dentro dessa situação. Tem motoristas também que tem também carga exaustiva. Agora, tu imagina uma pessoa dirigindo mais de 12 horas por dia, né? O que isso pode acontecer? O quanto que aumenta em acidente de trabalho, em acidente de trânsito, onde pode machucar terceiros, né? Tanto que isso pode influenciar. E a CONCAP, ela tem essa prática, ela não readapta, tem alguns readaptados, mas são os amigos do rei, né? Aqueles que, alguém que consegue alguma boquinha com o vereador lá com o vereador da base e tal, consegue uma readaptação. Aquele que não é amigo do rei, ele fica penando lá, ou às vezes adoece mais ainda, e aí acaba acontecendo o que acontece, né? A gente já teve acidentes graves, né, por falta de investimento da CONCAP, como morte de companheiro, né, em acidente de trabalho, porque a CONCAP simplesmente, a prefeitura simplesmente, ela resolveu sucatear a CONCAP e adoecer os trabalhadores e ir matando os trabalhadores aos poucos. É isso que a prefeitura de Florianópolis, o prefeito Topazio, hoje vem fazendo, né? Esse era um ponto que também me chamou muito a atenção na ação, Valcione, que é essa prática de, ao invés de readaptar, demitir o trabalhador. Exatamente. Então, é um cenário, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de que a gente está falando de um gestor público, né? Sim. Então, sim. que está adotando uma prática que é totalmente irregular e, inclusive, inconstitucional, porque a gente tem uma Constituição, o INSS é um órgão público, né, que determina que possui um setor de reabilitação profissional para justamente dar conta disso, né? A classe trabalhadora está aí exposta a riscos, e especialmente essa categoria. Com certeza, o sindicato já deve ter conversado muitas vezes sobre questões que poderiam ser alteradas na dinâmica de trabalho, especialmente, eu sei que a gente já falou aqui várias vezes sobre até a questão de falta de acesso a EPIs, né? Sim. Então, que tudo isso é importante, porque justamente o objetivo é evitar esse adoecimento, né? O sindicato com certeza não quer que chega-se num momento como esse, porque não se conseguiu evitar esse cenário. Então, quais questões, Valcione, o sindicato já apresentou para a direção e para a gestão da CONCAP, para as gestões, porque algumas já se passaram ao longo desses anos todos? Sim. Poderiam ser aprimoradas, porque a gente está falando de trabalhadores que lidam com realmente uma demanda pesada, né? É levar o lixo da cidade, é separar esse lixo, é se locomover. Eu sinto, quando eu vejo, tem um carro que passa ali no centro com trabalhadoras, quando elas passam, gente, eu sou obrigada a aplaudir, porque é um trabalho feito assim, uma garra, e exige uma energia, uma disposição, uma saúde, que tá ali, né? Então, é por isso que é uma categoria que precisa de um olhar especial e cuidados. A gente como sindicato, né, inclusive a gente tinha acordo coletivo, que a CONCAP ela era obrigado a montar uma comissão de reestruturação de roteiro. O que é isso, né? Uma comissão de reestruturação de roteiro, ela era formada por representantes da categoria, por diretores sindicais, por trabalhadores
e por parte da chefia, para a gente poder discutir a reestruturação dos roteiros, porque hoje são roteiros exaustivos, tanto na coleta, como na varrição, como na capina, na roçagem, são roteiros exaustivos, onde os trabalhadores estão fazendo, por exemplo, ele me dá um roteiro aqui que eu tenho que fazer na minha carga horária, e muitas vezes eu tenho que fazer o esforço máximo, às vezes trabalhar com muita rapidez para ter que dar conta daquele trabalho. Então, a gente montou essa comissão de reestruturação de roteiro, que era para poder a gente dividir, né, para poder dividir junto com os trabalhadores, pensar junto com os trabalhadores, que é aqueles que estão na ponta, né, para a gente poder pensar numa estratégia para poder deixar isso um pouco mais tranquilo, para que os trabalhadores adoecessem menos e tal. E assim a gente tinha no nosso acordo coletivo. Mas foi atacado lá em 2020, né, pelo Jean, onde teve a lei a 706, né, que foi aprovada na Câmara, que cortou o acordo coletivo, que o que valia era 706, não valia mais acordo coletivo. Então, a CONCAP ela já não assume mais esse papel de comissão de reestruturação de roteiro, né? E continuou sendo dado agora no último acordo que teve judicial, né? No último acordo que teve judicial com o prefeito Topazio, né, na justiça, porque ele se nega a reconhecer um acordo coletivo, né? Inclusive, tem uma decisão aí do TRT dizendo que a CONCAP não é mais obrigada a ter acordo coletivo, porque ela se tornou autarquia. Mas esses juízes esqueceram de frisar na decisão deles e levar em conta que ela é uma autarquia, mas nós não somos estatutários. Nós somos seletistas. O trabalhador seletista, isso é lei. Está no Brasil, isso é da Constituição. Trabalhador seletista tem direito a acordo coletivo, sim. Né? Então, a própria Justiça de Santa Catarina está passando por cima da Constituição. Mas tudo bem, isso aí nós vamos discutir mais lá na frente depois. Até porque não para por aí essa história, ela vai um pouquinho mais à frente, né? Então, por que eu entrei nessa linha do acordo coletivo? Porque lá dentro do acordo coletivo a gente tinha essa comissão de reestruturação de roteiro, onde a gente conseguiria, junto com a ponta, a gente decidir como seria uma estratégia para a gente deixar o serviço um pouco mais leve, diminuir o índice de acidente com os trabalhadores. Mas a CONCAP e o prefeito não estão interessados nisso. Eles não querem saber disso, eles querem saber de adoecer o trabalhador. Porque, claro, se eu adoeço o trabalhador, que é a prática da prefeitura, que você acabou de falar, né? Eu adoeço o trabalhador, ele vai para o INSS, daqui a pouco eu faço o quê? Eu demito o trabalhador. Fica muito mais fácil para eu privatizar e terceirizar a empresa, né? Porque eu vou tirando o bem maior que ela tem, que é o humano, né? Que é o trabalho humano que a gente tem, né? Que é o trabalho do gari, que é o trabalho da margarida, que é o trabalho do motorista, do mecânico, enfim. Hoje, para tu ter ideia, a oficina da CONCAP, a gente estava parado, tinha mais ou menos 25 caminhões parados na oficina, para trocar peça. Sabe quantos mecânicos tinha na oficina? Um mecânico. O que vai acontecer com esse um mecânico que tem que arrumar 25 caminhões? Ou ele vai adoecer, porque é muito trabalho para um mecânico só, né? É um trabalho para um mecânico só, e não vai dar conta da demanda, vai faltar caminhão para coleta, o trabalhador vai adoecer, consequentemente ele vai se afastar, porque o trabalhador adoecendo ele vai se afastar, e essa é a recomendação nossa. O trabalhador doente não pode estar trabalhando, ele tem que se cuidar, ele tem que se tratar, né? A saúde do trabalhador está sempre em primeiro lugar, né? E aí a gente vem cobrando EPIs, a gente vem fazendo denúncia junto com a CIPA também, da própria CONCAP, também vem fazendo denúncia junto ao Ministério Público sobre toda essa questão. Então, o que é preciso enfatizar? É preciso enfatizar o quê? Hoje, ainda no quadro, só para tu ter uma ideia que eu falei ali da oficina, tá? No quadro da oficina, ainda hoje, tem mecânicos suficientes para trabalhar. Mas sabe onde é que estão esses mecânicos? Estão dissolvidos em secretarias que não tem nada a ver com a limpeza pública. Estão trabalhando de motorista numa secretaria lá no PROCON, o outro está trabalhando para o vereador não sei aonde, o outro está não sei aonde, e assim vão dissolvendo a CONCAP. Né? Os trabalhadores da própria base do governo ajudam a acabar com a estrutura da CONCAP, quando eles pedem, eu quero um mecânico aqui para trabalhar para mim de motorista não sei aonde, eu quero não sei o quê, e aí vai dissolvendo a CONCAP. Aí o trabalhador que resta ali, que é aquele que não é amigo do rei, né? Que é o que eu falei lá no começo do vídeo, ele fica sozinho, desempenhando o trabalho sozinho, porque está sobrecarregado, consequentemente vai adoecer, é fato, e aí teremos mais um trabalhador doente, né? E não consegue dar conta da demanda, né? Aí a cidade vai ficando na mão. Daí é fácil eu dizer, né, que a CONCAP chega para a mídia aberta e fala, a CONCAP não dá mais, eu vou ter que contratar uma terceirizada, que a CONCAP não dá mais conta. Claro que não vai dar conta.
Grande parte da CONCAP está em divide função a cargo de vereadores e do próprio prefeito. Então, a gente precisa colocar isso na rua, né? A gente precisa denunciar isso para a população, né? O INSS precisa saber disso, porque isso tem consequência, né? Os desvios de funções têm consequência para o INSS, porque é mais trabalhador que vai estar encostado, é mais trabalhador que vai estar na perícia, é mais trabalhador que vai se aposentar por invalidez, e assim vai. É mais acidente de trabalho, é mais trabalhador correndo risco de morte no trabalho, né? Porque está sobrecarregado, né? É a falta de concurso público. A CONCAP hoje tem um déficit grande de trabalhadores efetivos. Tanto que no concurso que teve temporário, foram chamados só na coleta, para coleta, tá? Só de gari, 90 garis. Temporários. E mesmo assim, às vezes, ainda falta 1 ou 2. Então, só para você entender, porque, claro, né, se eles botam tudo na conta, eu vou ter trabalhadores que vão ter doenças ocupacionais e doenças normais, né? Uma dor de cabeça, que seja um viral, uma gripe, um Covid, que ainda tem, né, Covid, né? As pessoas acham que o Covid não existe ainda, ele existe, né? Ele está aí, né? A gente só conseguiu a vacina graças à pressão que a gente fez, né, sobre a vacina, mas o Covid ele ainda existe, os trabalhadores ainda ficam doentes, né? Ainda mais esses que trabalham com lixo, que estão diretamente mais fácil de pegar, né? Um vírus, uma bactéria, porque tem contato com o lixo, né? Com um local insalubre. Então é isso, os trabalhadores ainda adoecem. E mesmo assim, às vezes, com o volume de temporários que tem dentro da CONCAP, só para vocês terem ideia, hoje 70% dos trabalhadores da CONCAP são temporários. Tá? 70% dos trabalhadores da CONCAP hoje são temporários, não são efetivos. Então tá aí, é isso. Hoje o INSS tem essa sobrecarga de trabalhadores encostados da CONCAP, né, que estão ali com problema de saúde, ou de trabalho, ou de doença ocupacional, ou doença, né, normal, que todo mundo tem, porque ela está sobrecarregada, é porque a CONCAP não faz concurso público, é porque a CONCAP não compra EPI. A CONCAP tem caminhão ali, Rosângela. Eu entrei em 2009 na CONCAP, tá? Eu entrei em 2009 na CONCAP. Tem caminhão ali que é mais velho que da época que eu entrei. Quando eu entrei, o caminhão já era velho, e o caminhão está rodando até hoje. Eu estou 16 anos na CONCAP, tá? Estou 16 anos na CONCAP. Como é que um caminhão de coleta que sobe o Morro da Costeira, ali de um bairro aqui, Costeira do Pirajubaé, onde tem umas subidas que são bem fortes ali, bem estreitas, um caminhão que é mais velho que 16 anos, não tem como. Tem estribo, tem trabalhador em cima do estribo do caminhão e o estribo está caindo. Já teve trabalhador esmagado por caminhão, que faleceu esmagado por caminhão no trabalho. Já teve caminhão que despencou lá de cima do morro e bateu no muro, bateu numa casa. Então é isso. O único problema da CONCAP quanto à doença dos trabalhadores é a falta de investimento na CONCAP. É o prefeito não reconhecer um acordo coletivo onde rege ali normas de segurança e, inclusive, a comissão de reestruturação. Esse é o grande problema hoje que tem dentro da CONCAP. É uma gestão de direita, que a gente já sabe, né, que não precisa nem explicar. Quando é uma gestão de direita, é claro que ela está se lascando para o trabalhador, aquela massa que o trabalhador se lasca, ela olha para a folha de pagamento e olha aquilo como uma despesa, ela não vê aquilo como um investimento, né? Porque o funcionário público, ele é um investimento, né? Ele presta um serviço social. A CONCAP, ela não coleta só lixo em Jurerê, inclusive em Jurerê agora não coleta porque é terceirizada, né? Mas a CONCAP não coleta só em bairro nobre, a CONCAP coleta em bairro nobre, coleta nos bairros menos favorecidos, coleta no morro. A CONCAP ela tem um trabalho social que abrange toda a cidade, né? Mas a função do prefeito é o quê? É dizer para a cidade que a CONCAP não consegue mais. Ela não consegue mais porque ela tem a mão do prefeito no meio, acabando com a CONCAP, dissolvendo a CONCAP e adoecendo os trabalhadores. Desculpa se eu falei muito aí. Valcione, você tocou várias vezes na questão da terceirização e a gente tem essa situação na cidade, né? Hoje a gente tem uma parte da cidade que é atendida pela CONCAP e o norte da ilha, e eu queria que até você me atualizasse a nossa audiência sobre quais são os outros pontos da cidade que já estão sendo atendidos por serviços terceirizados de limpeza e qual é o impacto que isso tem na precarização do trabalho como um todo, porque primeiro que a gente sabe que as terceirizadas, elas são empresas privadas, então elas têm que ter lucro em cima do serviço que elas prestam, então elas pagam
salários rebaixados e oferecem condições de trabalho ainda piores. A gente fez denúncia aqui de trabalhador terceirizado que estava com dificuldade de acesso à água, né? E trabalha com a limpeza da cidade. Então eu queria que você comentasse sobre essa questão da terceirização, do processo de terceirização nesse cenário que já é de precarizado, né? De condições de trabalho que o próprio Ministério Público está aí multando a autarquia. Sim, Rosângela, eu gosto de explicar as coisas bem explicadas, que é para todo mundo que estiver nos ouvindo e nos assistindo entender. Como é que acontece esse processo? Dentro do acordo coletivo da CONCAP, nós tínhamos um acordo lá, uma cláusula que dizia que na baixa temporada a coleta convencional trabalharia em até 3 garis atrás do caminhão, né? 3 garis atrás do caminhão, e na alta temporada, que na Operação Verão, quando começa a alta temporada, passaria para 4 garis. O que aconteceu no último acordo coletivo, naquele acordo na Justiça? O prefeito resolveu colocar no acordo e não baixou a guarda, dizendo que no máximo são 3 garis na temporada. E na baixa temporada, 2 garis, que é o que acontece na empresa terceirizada. Consequentemente, aumentou o quê? Acidente de trabalho. Eu estou colocando esses trabalhadores para trabalhar em alta temporada com menos 1 gari, né? Então, tu imagina, lá, eu não vou dizer aqui quando eu estava atrás do caminhão. Quando eu estava atrás do caminhão, eu tirava ali na alta temporada umas 30 toneladas de lixo, no meu roteiro, só no meu roteiro, tá? Em um roteiro só. Agora divide 30 toneladas para 3 garis, quanto que dá? Dá 10 toneladas para o gari. Então, quer dizer, o gari o dia inteiro, ele carregou 10 toneladas no braço. Tonelada de lixo. Eu não estou falando de 100 quilos, eu não estou falando de 1.000 quilos, eu estou falando de 10 toneladas. O gari colocou para dentro do caminhão durante o dia inteiro, trabalhando. Isso não vai causar um desgaste físico muito maior e psicológico muito maior nesse trabalhador? Vai. Então, o que acontece com a empresa terceirizada? É a mesma coisa, é o que você acabou de falar. A empresa terceirizada, ela visa lucro. Ela vai tirar esse lucro das costas de quem? Das costas do trabalhador. Então, o que ela faz? Ela bota 2 garis para trabalhar atrás da coleta terceirizada e faz o cara, e fala pro cara, ó, meu amigo, ó, tu tens que fazer esse roteiro aqui, não importa a hora que tu vai acabar, vai e faz. Então é isso que acontece. Ó, os pontos hoje que estão terceirizados pela prefeitura é o norte da ilha e o continente, onde no meio do verão, agora no começo do verão, a CONCAP teve que ir várias vezes coletar nesses lugares porque a empresa terceirizada não deu conta. E não vai dar conta. E não tem empresa terceirizada que dê conta. A geografia de Florianópolis é muito difícil de se coletar. É muito difícil de se coletar. Apenas a CONCAP consegue ter essa capacidade de coletar o lixo dentro da cidade de Florianópolis. Porque a CONCAP já está aqui há 50 anos fazendo esse trabalho. A CONCAP não chegou ontem. A CONCAP não é uma empresa que veio lá de Roraima, como veio essas últimas empresas, de Roraima, do Amazonas, que veio para cá para coletar e acharam que aqui era mil maravilha, que eles iam encher o bolso de dinheiro e aqui estava tudo certo. Não é assim que funciona. CONCAP tem uma geografia diferente das outras cidades. CONCAP é uma ilha, né? O trânsito aqui é diferente, aqui tem subida de morro. Aqui não é as empresas terceirizadas que fazem os moradores levar o lixo até o final da rua para poder ter o lixo coletado. A CONCAP, ela coleta lixo de porta a porta. A CONCAP, ela coleta lixo de porta a porta. Os morros são puxados por lonas. Os trabalhadores da CONCAP. Os trabalhadores já do morro da Mariquinha, do morro do Mocotó, eles não precisam pegar o lixo e ter que levar lá embaixo no morro uma senhorinha de idade. Ela não precisa, no meio do dia de chuva, ela pegar o saco de lixo dela e levar lá embaixo na geral. A CONCAP coleta na porta dela. Então, o trabalho da CONCAP é diferenciado. A cidade tem, hoje a cidade de Florianópolis, ela tem nome em limpeza pública graças à CONCAP. Vários trabalhadores nossos, gerentes e encarregados de coleta, já foram até para outros países, inclusive na Angola, para ensinar lá na Angola como é que se coleta lixo, como é que a gente faz a coleta de lixo em Florianópolis. Os trabalhadores da CONCAP já ficaram 2 anos lá na Angola, fazendo esse trabalho, né, pago pelo governo da Angola, né, óbvio, né, pago pelo governo da Angola, para ensinar eles a coletar lixo, porque nós somos referência em coleta de lixo e limpeza urbana. Então, não é uma empresa terceirizada qualquer que vai chegar aqui e vai fazer esse papel. Não tem empresa terceirizada hoje no Brasil que consiga fazer uma coleta melhor que a CONCAP. E eu desafiei ainda, inclusive em conversa junto com o secretário, junto com o prefeito, em reunião que tive com o prefeito, eu desafiei ele, investe na CONCAP, que eu duvido se a CONCAP não faria coleta em Florianópolis, São José e Palhoça.
E faria muito bem ainda, e muito bem feita. Porque a CONCAP o trabalho é diferente, não tem como. Não tem como. Tem vereador da base já pedindo a CONCAP de volta no norte da ilha. Só para você ter ideia. Vereador da base do governo. Pedindo a CONCAP no norte da ilha porque já não aguenta mais a terceirizada. Porque a terceirizada, porque a CONCAP sempre foi assim, a CONCAP sempre foi um reloginho, né? Eu já sei que a CONCAP passava terça, quinta e sábado. E eu já sei o horário que a CONCAP vai passar na minha porta. Porque é um reloginho, nunca muda. Ah, uma vez ou outra que poderia ter uma falta de caminhão, que talvez mudaria um pouquinho o horário. Mas é sempre coletado. A terceirizada não. A terceirizada coleta no dia, fica 5, 6 dias sem coletada, e vai lá coleta. Aí coleta uma rua, não pega outra rua, e fica aquela bagunça, e a população vai cansando, né? Aí o ouvido dos vereadores da base começa a ferver, dizendo, ó, vocês botaram essa terceirizada aqui, agora nós estamos aqui nadando no lixo. Aí eles começam a se sentir pressionados e começam a pedir a CONCAP de volta. Então é isso. Hoje o que a gente luta dentro da CONCAP, assim trazendo os trabalhadores da CONCAP que a gente está lutando é pela retomada da CONCAP nos pontos onde foram terceirizados e investimento em concurso público na CONCAP, já, para que a gente possa discutir um plano de reestruturação de roteiro, né? Um plano de coleta para a cidade, onde a cidade vai ter uma coleta de qualidade, junto com trabalhadores saudáveis, né? Aptos a trabalhar, sem trabalhador doente. Claro, o acidente de trabalho a gente não vai conseguir nunca zerar isso, né? Infelizmente. A gente gostaria de zerar os acidentes de trabalho, né? Decorrentes da doença, recorrentes à questão do trabalho. Mas se a gente conseguir diminuir bastante esse percentual, a gente vai chegar num ponto ainda um dia que a gente vai conseguir zerar. Né? Mas isso tem que ter o quê? Tem que ter vontade política. Tem que ser alguém que venha para a cidade e realmente diga, não, a gente precisa atender às necessidades do funcionalismo público. Na educação não é diferente, tem muito trabalhador adoecido na educação, porque tem professor fazendo a função de 2 professores, tem auxiliar fazendo função de professora. A auxiliar, ela faz a função de professora e ela não ganha o mesmo salário que a professora, auxiliar de sala. E acha o quê? Acha que esses trabalhadores não ficam adoecidos? Eles ficam. Qual é a política? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Né? Vocês sabiam que a educação é o setor da prefeitura que mais tem adoecimento de doença psicológica? Onde tem a maioria dos trabalhadores são afastados por doenças do trabalho, por questões psicológicas? Porque estão tendo que fazer trabalho de 1, 2, 3. É assim que funciona. É na CONCAP, é na educação, é na saúde. Na saúde, hoje tu chega no posto de saúde, aí tu demora para ser atendido, aí tu vê a população, porque aqui eles demoram para ser atendido, eu pego e falo para eles, então olha lá para dentro e vê quantas pessoas estão trabalhando. Porque a maioria está adoecido, não consegue mais trabalhar. Porque tem uma política para acabar com o serviço público, para querer colocar o OS aqui dentro, no lugar na saúde, né? Eu passei um episódio horrível com a minha mãe. A minha mãe, ela é cardíaca, ela teve um mal súbito, ela teve um infarto, né? E eu tinha que deslocar ela para a UPA. Eles tiraram a UPA aqui do sul da ilha, onde era muito mais descentralizado, e tive que levar ela para a UPA Sul, lá onde é o hospital hoje, né? O hospital lá no Carianos. E era bem no dia do jogo do Avaí do Figueirense. Eu estava com a minha mãe desmaiada dentro do carro. Eu peguei aquela fila toda para poder chegar na UPA, e os carros não saíram da frente. Eu achei que eu ia perder minha mãe no caminho. Porque o interesse do Topázio era botar uma OS, era botar uma empresa lá. E já tem denúncia do Ministério Público que tem irregularidade na contratação daquela empresa. Já tem denúncia. Então é assim que as coisas funcionam em Florianópolis, né? Esse governo de direita, bolsonarista, né? Onde a gente vê Topázio apoiando o Bolsonaro por anistia do golpe do dia 8, da tentativa de golpe do dia 8, onde a gente vê um governador que, em vez de estar aqui recebendo o presidente Lula para saber o que o presidente Lula está trazendo de investimento, ele vai para o Rio de Janeiro fazer manifestação pedindo anistia. Os golpistas que tentaram dar o golpe no dia 8. Então é isso que a gente tem em Florianópolis. É uma gestão em Florianópolis, em Santa Catarina, uma gestão que quer acabar com o serviço público. E aí eles estão conseguindo fazer isso, não investindo e adoecendo os trabalhadores. E esse cenário que o Valcione comenta, ele é um cenário, ele é silencioso, ele não aparece para a população, porque o trabalhador que adoece, ele não aparece, né? Justamente ele desaparece de cena. Então, fica a falta do trabalhador, mas esse cenário, só para vocês terem uma ideia, com dados do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, houve um aumento de acidentes de trabalho em 2023,
totalizando mais de 55 mil ocorrências de acidentes de trabalho no nosso estado, gente. Os dados são da Previdência Social. Santa Catarina é o 5º estado no país com o maior número de registros. 267 pessoas morreram por acidentes de trabalho em 2023, 5.216 processos foram encaminhados por acidentes e doenças ocupacionais. A região oeste se destaca até por conta das empresas, né, privadas que trabalham principalmente com alimentação, né, aquela questão da desova de animais e aves. E a subnotificação, nós estamos falando de um cenário notificado, mas a subnotificação dos casos é uma realidade a ser considerada. Estima-se que 23% dos casos sequer são registrados pelos órgãos públicos. Então, realmente, a gente vê no nosso estado muitas qualidades, mas a gente tem um cenário aí que não pode ser ignorado e não pode deixar de ser valorizado, né, esses dados e essa... Eu queria dar bom dia para a nossa audiência que está aqui nos acompanhando, o Antônio Luiz Miralles, a Olivia, a Isabel Fernandes, a Márcia Tereza de Banguela, a Mariana Borges, bom dia, obrigada por acompanhar aqui a nossa pauta nessa manhã. E queria agradecer também a presença do Valcioni, eu sei que o Sintrazem está em constante mobilização, né? Indo agora há poucos dias de uma greve, e que ainda tem desdobramentos, né, Valcioni? Continua essa luta dos trabalhadores do município para não perder os seus direitos a uma aposentadoria digna, a não perder direitos, né, de benefício de aposentadoria, de idade. A gente está falando justamente de trabalhadores que estão adoecendo e estão, né, perdendo sua vida no trabalho, então é muito importante que essas pessoas possam acessar o direito à aposentadoria em vida, né, com saúde. Valcioni, uma palavrinha final para a gente encerrar a nossa conversa? Eu só queria enfatizar um fato aqui, ó, só um dado que eu tenho. Na CONCAP, de 2013 a 2016, ocorreram mais de 1.300 acidentes de trabalho. De 2013 a 2016, em 3 anos, aconteceu mais de 1.300 acidentes de trabalho, sendo que a empresa tinha na sua parte de trabalhadores ali, que ela empregava, né, 2.000 trabalhadores. Então, de 2.000 trabalhadores, 1.300 em 3 anos teve ocorrência com acidente de trabalho. Só para a gente ter uma noção, né, do que a gente está falando, né. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar aqui colocando, né, aqui a visão do Sintrazem, tudo aquilo que a gente luta, tudo aquilo que a gente almeja para a classe trabalhadora, né, e dizer que essa luta também ela é nacional, ela não é só aqui em Florianópolis, tem muitos trabalhadores aí públicos também que estão sofrendo muitos ataques, né, e que estão adoecendo, como tu propriamente falou aí, né, já colocou na tua palavra. Gostaria de agradecer e eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer esse tipo de debate, esse tipo de colaboração, né, de a gente estar junto aqui com vocês, discutindo, colocando para aqueles que podem nos assistir, né, o nosso ponto de vista, aquilo que a gente pesquisa contra o sindicato, aquilo que a gente luta, para a gente, quem sabe, um dia a gente conseguir chegar à satisfação, né, dos trabalhadores, para que eles possam trabalhar, ter certeza que vão voltar para casa com saúde, né, porque hoje o trabalhador ele sai de casa e não sabe se ele vai voltar. Essa é a visão geral hoje que a gente tem. E eu não estou falando só da CONCAP, eu estou falando do trabalhador geral, até inclusive da empresa privada, né? Porque hoje são cargas exaustivas, hoje a gente vê deputados contra o fim da escala 6x1, sendo que eles trabalham 4x3, né? Isso quando vão, né? Isso quando vão, né? Quando vão ainda. Quando dizem que não, estou com licença médica, problemas pessoais e não posso comparecer à sessão, né? Mas o trabalhador de ponta, não, ele tem que trabalhar até morrer. Mas o fim da escala 6x1, isso não vai acontecer, pelo que eu estou vendo, né? Porque não é o que os deputados querem, né? É claro, né? Nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Que eles estão lá, interesse dos empresários e não os interesses da classe trabalhadora e da população, né? Mas é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço a todos. Sempre que quiserem e a gente também puder, porque às vezes a gente também está numa correria, não consegue estar, mas a gente sempre se faz presente, porque vocês são muito queridos, são companheiros aí de luta, e a gente gosta de estar junto de vocês aí dessa pauta que é a classe trabalhadora. Muito obrigado. Obrigada, Valcioni, estamos aqui cumprindo a nossa missão. Então, Sofia, a gente segue aqui com a programação do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Agora temos a coluna da
Iris Gonçalves Martins, Onde Estão as Rosas? Continua com a gente. Um ótimo dia, Valcione, para você. Tchau, tchau. Um ótimo dia a todos. Bom dia, Valcione, tudo bem com você? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos vocês aí, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar participando aqui do Jornal do Zecato. Obrigada, te ouço bem, te vejo bem. E o Valcione Fernandes, que a grande maioria dos trabalhadores da CONCAP conhece como o Teco, né, Teco? Isso. É diretor do Sintrazem. O Sintrazem que é o sindicato que representa os trabalhadores no município de Florianópolis. Isso. E ele foi chamado aqui hoje para nós conversarmos sobre uma decisão do Ministério Público do Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região. A decisão do TRT, ela condenou a CONCAP a pagar 1 milhão em danos morais coletivos devido ao não cumprimento de normas trabalhistas. A condenação foi resultado de uma ação civil pública encaminhada pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que denunciou a falta de readaptação dos trabalhadores acidentados, além da imposição de jornadas de trabalhos excessiva. Para nossa audiência entender, essa readaptação de trabalhadores acidentados significa trabalhadores que são afastados das suas funções e são encaminhados para auxílio-doença através do INSS, né, o Instituto Nacional de Seguro Social. São trabalhadores que ou sofrem acidentes de trabalho, ou são vítimas de doenças ocupacionais ocasionadas pelo trabalho. E também outra questão que foi apurada no processo, a gente está com um barulhinho aí o procurador do trabalho, o Sandro Eduardo Sardá, ele comprovou no inquérito que ele processou, né, para chegar nessa decisão final, jornadas de trabalho de até 15 horas e 30 minutos, principalmente para garis da coleta de resíduos sólidos, especialmente nas altas temporadas de verão, além de outras irregularidades. Valcione, essas questões todas, sempre, por diversas vezes, nós estivemos aqui no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, colocando situações, irregularidades, descumprimentos da CONCAP em relação aos seus trabalhadores. Então, essas denúncias, elas já vêm acontecendo há muitos anos. Então, eu queria que você falasse sobre os dados que o sindicato tem, que provavelmente foram fundamentais para municiar esse processo encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Sim, bom dia a todos. Eu peço desculpa, eu moro aqui numa geral, eu tô com a minha mãe hospitalizada e passou por uma cirurgia do coração, então eu estou em casa agora, estou descansando, mas eu moro numa geral e às vezes tem um barulhinho de carro aqui, de caminhão que passa, então peço perdão a todos aí pelo algum barulhinho que apareceu no fundo, mas é isso, tá? Para o pessoal não se assustar aí. Mas é isso, o Sintrazem, ele já vem denunciando essa prática da CONCAP, da prefeitura, né? Porque ainda mais depois que a CONCAP virou autarquia, ela é de responsabilidade total da prefeitura, ela é uma secretaria, né? Então, a gente já vem denunciando a CONCAP, a prefeitura, há muito tempo por essa prática. Inclusive, a gente teve uma reunião com o INSS há algum tempo atrás, que o INSS estava tendo dificuldade, que muitos trabalhadores estavam voltando para ser readaptados e estavam voltando doentes de novo para o INSS, porque a CONCAP, em vez de reabilitar, colocavam eles na função de volta, os trabalhadores voltavam a adoecer e voltavam para o INSS. E aí o INSS queria entender o porquê desse motivo do que estava acontecendo. E a CONCAP, ela não reabilita, ela simplesmente impõe que esses trabalhadores doentes continuem trabalhando na função ou botam eles em jornadas exaustivas. É o que acontece na coleta. Eu sou gari na coleta convencional, né? Na coleta de porta a porta, e várias vezes eu tive que trabalhar quase 20 horas por dia, porque a CONCAP simplesmente ela não investe em equipamento, ela não faz concurso público,
né? O próprio prefeito da cidade já falou que o que depender dele, ele não faz mais concurso na CONCAP, então quer dizer o quê? Ele quer acabar com a CONCAP, claro, aí acabando com a CONCAP, ele quer acabar com a saúde dos trabalhadores, né? Que essa é a prática do Topázio, né? Inclusive nas empresas que ele tem fora do âmbito público, nas empresas privadas do Topázio, é isso que ele faz, né? Ele adoece os trabalhadores, depois não paga, enfim, a gente já viu lá o reflexo daquela empresa Flex lá, de trabalhadores com sarna, trabalhando com surto de sarna dentro da própria empresa, e aí os funcionários tiveram que denunciar para a vigilância sanitária, né? Então é isso que a gente tem, a gente já vem denunciando lá desde 2018, né, junto com o procurador lá, o Sardá, né, que é o que tocou esse processo, né, que vai tocando esse processo e vai colocando, né, dando ênfase e mostrando, né, o que a CONCAP tem tido de prática. E aí agora, em 2022, teve uma condenação em primeira instância, né, na sexta vara, e agora 2025, na quarta turma, teve a condenação de 1 milhão, né, sendo que ainda cabe recurso à CONCAP ainda, né, mas é preciso frisar e mostrar também para a população qual é a prática que a CONCAP adota, né, que a prefeitura adota, que é adoecer trabalhador, né, é deixar o trabalhador cada vez mais doente, para aí dizer assim, a CONCAP ela não funciona. A CONCAP não funciona. Não é que a CONCAP não funciona. É porque uma empresa do porte da CONCAP, onde tem um desgaste físico muito grande dos trabalhadores, físico e mental, né? Porque não é só físico ali, tem mental também, né? A gente, principalmente, eu vou falar da área que eu ocupo, né? Ali da área de gari. A gente tem que se preocupar com o carro, a gente tem que se preocupar com o cachorro que pode morder a mão do gari, a gente tem que se preocupar com o pedestre, quando o caminhão vai dar uma ré. Então, assim, o gari, ele é o olho do motorista, né? E o motorista também tem vários pesos aí dentro dessa situação. Tem motoristas também que tem também carga exaustiva. Agora, tu imagina uma pessoa dirigindo mais de 12 horas por dia, né? O que isso pode acontecer? O quanto que aumenta em acidente de trabalho, em acidente de trânsito, onde pode machucar terceiros, né? Tanto que isso pode influenciar. E a CONCAP, ela tem essa prática, ela não readapta, tem alguns readaptados, mas são os amigos do rei, né? Aqueles que, alguém que consegue alguma boquinha com o vereador lá com o vereador da base e tal, consegue uma readaptação. Aquele que não é amigo do rei, ele fica penando lá, ou às vezes adoece mais ainda, e aí acaba acontecendo o que acontece, né? A gente já teve acidentes graves, né, por falta de investimento da CONCAP, como morte de companheiro, né, em acidente de trabalho, porque a CONCAP simplesmente, a prefeitura simplesmente, ela resolveu sucatear a CONCAP e adoecer os trabalhadores e ir matando os trabalhadores aos poucos. É isso que a prefeitura de Florianópolis, o prefeito Topázio, hoje vem fazendo, né? Esse era um ponto que também me chamou muito a atenção na ação, Valcione, que é essa prática de, ao invés de readaptar, demitir o trabalhador. Exatamente. Então, é um cenário, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de que a gente está falando de um gestor público, né? Sim, então, sim. Está adotando uma prática que é totalmente irregular e, inclusive, inconstitucional, porque a gente tem uma Constituição, o INSS é um órgão público, né, que determina que possui um setor de reabilitação profissional para justamente dar conta disso, né? A classe trabalhadora está aí exposta a riscos, e especialmente Sim. essa categoria. Com certeza, o sindicato já deve ter conversado muitas vezes sobre questões que poderiam ser alteradas na dinâmica de trabalho, especialmente, eu sei que a gente já falou aqui várias vezes sobre até a questão de falta de acesso a EPIs, né? Sim. Então, que tudo isso é importante, porque justamente o objetivo é evitar esse adoecimento, né? O sindicato com certeza não quer que chega-se num momento como esse, porque não se conseguiu evitar esse cenário. Então, quais questões, Valcione, o sindicato já apresentou para a direção e para a gestão da CONCAP, para as gestões, porque algumas já se passaram ao longo desses anos todos? Sim. Poderiam ser aprimoradas, porque a gente está falando de trabalhadores que lidam com realmente uma demanda pesada, né?
levar o lixo da cidade, é separar esse lixo, é se locomover. A gente, eu sinto, quando eu vejo, tem um carro que passa ali no centro com trabalhadoras, quando elas passam, gente, eu sou obrigada a aplaudir, porque é um trabalho feito assim, uma garra, e exige uma energia, uma disposição, uma saúde, que tá ali, né? Então, é por isso que é uma categoria que precisa de um olhar especial e cuidados. A gente como sindicato, né, inclusive a gente tinha acordo coletivo, que a CONCAP ela era obrigada a montar uma comissão de reestruturação de roteiro. O que é isso, né? Uma comissão de reestruturação de roteiro, ela era formada por representantes da categoria, por diretores sindicais, por trabalhadores e por parte da chefia, para a gente poder discutir a reestruturação de roteiros, porque hoje são roteiros exaustivos, tanto na coleta, como na varrição, como na capina, na roçagem, são roteiros exaustivos, onde os trabalhadores estão fazendo, por exemplo, ele me dá um roteiro aqui que eu tenho que fazer na minha carga horária, e muitas vezes eu tenho que fazer o esforço máximo, às vezes trabalhar com muita rapidez para ter que dar conta daquele trabalho. Então, a gente montou essa comissão de reestruturação de roteiro, que era para poder a gente dividir, né, para poder dividir junto com os trabalhadores, pensar junto com os trabalhadores, que é aqueles que estão na ponta, né, para a gente poder pensar numa estratégia para poder deixar isso um pouco mais tranquilo, para que os trabalhadores adoecessem menos e tal. E assim a gente tinha no nosso acordo coletivo. Mas foi atacado lá em 2020, né, pelo Jean, onde teve a lei a 706, né, que foi aprovada na Câmara, que cortou o acordo coletivo, que o que valia era 706, não valia mais acordo coletivo. Então, a CONCAP ela já não assume mais esse papel de comissão de reestruturação de roteiro, né? E continuou sendo dado agora no último acordo que teve judicial, né? No último acordo que teve judicial com o prefeito Topazio, né? Na justiça, porque ele se nega a reconhecer um acordo coletivo, né? Inclusive, tem uma decisão aí do TRT dizendo que a CONCAP não é mais obrigada a ter acordo coletivo, porque ela se tornou autarquia. Mas esses juízes esqueceram de frisar na decisão deles e levar em conta que ela é uma autarquia, mas nós não somos estatutários. Nós somos seletistas. O trabalhador seletista, isso é lei. Tá no Brasil, isso é da Constituição. Trabalhador seletista tem direito a acordo coletivo, sim. Né? Então, a própria Justiça de Santa Catarina está passando por cima da Constituição. Mas tudo bem, isso aí nós vamos discutir mais lá na frente depois. Até porque não para por aí essa história, ela vai um pouquinho mais à frente, né? Então, por que eu entrei nessa linha do acordo coletivo? Porque lá dentro do acordo coletivo a gente tinha essa comissão de reestruturação de roteiro, onde a gente conseguiria, junto com a ponta, a gente decidir como seria uma estratégia para a gente deixar o serviço um pouco mais leve, diminuir o índice de acidente com os trabalhadores. Mas a CONCAP e o prefeito não estão interessados nisso. Eles não querem saber disso, eles querem saber de adoecer o trabalhador. Porque, claro, se eu adoeço o trabalhador, que é a prática da prefeitura, que você acabou de falar, né? Eu adoeço o trabalhador, ele vai para o INSS, daqui a pouco eu faço o quê? Eu demito o trabalhador. Fica muito mais fácil para eu privatizar e terceirizar a empresa, né? Porque eu vou tirando o bem maior que ela tem, que é o humano, né? Que é o trabalho humano que a gente tem, né? Que é o trabalho do gari, que é o trabalho da margarida, que é o trabalho do motorista, do mecânico, enfim. Hoje, para tu ter ideia, a oficina da CONCAP, a gente estava parado, tinha mais ou menos 25 caminhões parados na oficina, para trocar peça. Sabe quantos mecânicos tinha na oficina? Um mecânico. O que vai acontecer com esse um mecânico que tem que arrumar 25 caminhões? Ou ele vai adoecer, porque é muito trabalho para um mecânico só, né? É um trabalho para um mecânico só, e não vai dar conta da demanda, vai faltar caminhão para coleta, o trabalhador vai adoecer, consequentemente ele vai se afastar, porque o trabalhador adoecendo ele vai se afastar, e essa é a recomendação nossa. O trabalhador doente não pode estar trabalhando, ele tem que se cuidar, ele tem que se tratar, né? A saúde do trabalhador está sempre em primeiro lugar, né? E aí a gente vem cobrando EPIs, a gente vem fazendo denúncias junto com a CIPA também, da própria CONCAP, também vem fazendo denúncias junto ao Ministério Público sobre toda essa questão. Então, o que é preciso enfatizar? É preciso enfatizar o quê? Hoje, ainda no quadro, só para tu ter uma ideia que eu falei ali da oficina, tá? No quadro da oficina, ainda hoje, tem mecânicos suficientes para trabalhar. Mas sabe onde é que estão esses mecânicos? Estão dissolvidos em secretarias que não tem nada a ver com a limpeza pública.
estão trabalhando de motorista numa secretaria lá no PROCON, outro está trabalhando para o vereador não sei aonde, o outro está não sei aonde, e assim vão dissolvendo a CONCAP. Né? Os trabalhadores da própria base do governo ajudam a acabar com a estrutura da CONCAP, quando eles pedem, eu quero um mecânico aqui para trabalhar para mim de motorista não sei aonde, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê, e aí vai dissolvendo a CONCAP. Aí o trabalhador que resta ali, que é aquele que não é amigo do rei, né? Que é o que eu falei lá no começo do vídeo, ele fica sozinho, desempenhando o trabalho sozinho, porque está sobrecarregado, consequentemente vai adoecer, é fato, e aí teremos mais um trabalhador doente, né? E não consegue dar conta da demanda, né? Aí a cidade vai ficando na mão. Daí é fácil dizer, né, que a CONCAP chega para a mídia aberta e fala, a CONCAP não dá mais, eu vou ter que contratar uma terceirizada, que a CONCAP não dá mais conta. Claro que não vai dar conta. Grande parte da CONCAP está em divide função, a cargo de vereadores e do próprio prefeito. Então a gente precisa colocar isso na rua, né? A gente precisa denunciar isso para a população, né? O INSS precisa saber disso, porque isso tem consequência, né? Os desvios de funções têm consequência para o INSS, porque é mais trabalhador que vai estar encostado, é mais trabalhador que vai estar na perícia, é mais trabalhador que vai se aposentar por invalidez, e assim vai. É mais acidente de trabalho, é mais trabalhador correndo risco de morte no trabalho, né? Porque está sobrecarregado, né? A falta de concurso público. A CONCAP hoje tem um déficit grande de trabalhadores efetivos. Tanto que no concurso que teve temporário, foram chamados só na coleta, para coleta, tá? Só de gari, 90 garis. Temporários. E mesmo assim, às vezes, ainda falta um ou dois. Então, só para você entender, porque, claro, né, se eles botam tudo na conta, eu vou ter trabalhadores que vão ter doenças ocupacionais e doenças normais, né? Uma dor de cabeça, que seja viral, uma gripe, um Covid, que ainda tem, né, Covid, né? As pessoas acham que o Covid não existe ainda, ele existe, né? Ele está aí, né? A gente só conseguiu a vacina graças à pressão que a gente fez, né, sobre a vacina, mas o Covid ele ainda existe, os trabalhadores ainda ficam doentes, né? Ainda mais esses que trabalham com lixo, que estão diretamente mais fácil de pegar, né? Um vírus, uma bactéria, porque tem contato com o lixo, né? Com um local insalubre. Então é isso, os trabalhadores ainda adoecem. E mesmo assim, às vezes, com o volume de temporários que tem dentro da CONCAP, só para vocês terem ideia, hoje, 70% dos trabalhadores da CONCAP são temporários. Tá? 70% dos trabalhadores da CONCAP hoje são temporários, não são efetivos. Então tá aí, é isso. Hoje o INSS tem essa sobrecarga de trabalhadores encostados da CONCAP, né, que estão ali com problema de saúde, ou de trabalho, ou de doença ocupacional, ou doença, né, normal, que todo mundo tem, porque ela está sobrecarregada, é porque a CONCAP não faz concurso público, é porque a CONCAP não compra EPI. A CONCAP tem caminhão ali, Rosângela, eu entrei em 2009 na CONCAP, tá? Eu entrei em 2009 na CONCAP. Tem caminhão ali que é mais velho que da época que eu entrei. Quando eu entrei, o caminhão já era velho, e o caminhão está rodando até hoje. Eu estou 16 anos na CONCAP, tá? Estou 16 anos na CONCAP. Como é que um caminhão de coleta que sobe o Morro da Costeira, ali de um bairro aqui, Costeira do Pirajubaé, onde tem umas subidas que são bem fortes ali, bem estreitas, um caminhão que é mais velho que 16 anos, não tem como. Tem estribo, tem trabalhador em cima do estribo do caminhão e o estribo está caindo. Já teve trabalhador esmagado por caminhão, que faleceu esmagado por caminhão no trabalho, já teve caminhão que despencou lá de cima do morro e bateu no muro, bateu numa casa. Então é isso. O único problema da CONCAP quanto à doença dos trabalhadores é a falta de investimento na CONCAP. É o prefeito não reconhecer um acordo coletivo onde rege ali normas de segurança e inclusive a comissão de reestruturação. Esse é o grande problema hoje que tem dentro da CONCAP. É uma gestão de direita, que a gente já sabe, né, que não precisa nem explicar. Quando é uma gestão de direita, é claro que ela está se lascando para o trabalhador, ela quer mais que o trabalhador se lasque, ela olha para a folha de pagamento e olha aquilo como uma despesa, ela não vê aquilo como um investimento, né? Porque o funcionário público, ele é um investimento, né? Ele presta um serviço social. A CONCAP, ela não coleta só lixo em Jurerê, inclusive em Jurerê agora não coleta porque é terceirizada, né? Mas a CONCAP não coleta só em bairro nobre, a CONCAP coleta em bairro nobre, coleta nos bairros menos favorecidos, coleta no morro. A CONCAP ela tem um trabalho social que abrange toda a cidade, né? Mas a função do prefeito é o quê? É dizer para a cidade que a CONCAP não consegue mais. Ela não consegue mais porque ela tem a mão do prefeito no meio
acabando com a CONCAP, dissolvendo a CONCAP e adoecendo os trabalhadores. Desculpa se eu falei muito aí. Valcione, você tocou várias vezes na questão da terceirização e a gente tem essa situação na cidade, né? Hoje a gente tem uma parte da cidade que é atendida pela CONCAP e o norte da ilha, e eu queria que até você me atualizasse a nossa audiência sobre quais são os outros pontos da cidade que já estão sendo atendidos por serviços terceirizados de limpeza, e qual é o impacto que isso tem na precarização do trabalho como um todo, porque primeiro que a gente sabe que as terceirizadas, elas são empresas privadas, então elas têm que ter lucro em cima do serviço que elas prestam, então elas pagam salários rebaixados e oferecem condições de trabalho ainda piores. A gente fez denúncia aqui de trabalhador terceirizado que estava com dificuldade de acesso à água, né, e trabalha com a limpeza da cidade. Então eu queria que você comentasse sobre essa questão da terceirização, do processo de terceirização, nesse cenário que já é de precarizado, né? De condições de trabalho que o próprio Ministério Público está aí multando a autarquia. Sim, Rosângela, eu gosto de explicar as coisas bem explicadas, que é para todo mundo que estiver nos ouvindo e nos assistindo entender. Como é que acontece esse processo? Dentro do acordo coletivo da CONCAP, nós tínhamos um acordo lá, uma cláusula que dizia que na baixa temporada a coleta convencional trabalharia em até 3 garis atrás do caminhão, né? 3 garis atrás do caminhão, e na alta temporada, que na Operação Verão, quando começa a alta temporada, passaria para 4 garis. O que aconteceu no último acordo coletivo, naquele acordo na Justiça? O prefeito resolveu colocar no acordo e não baixou a guarda, dizendo que no máximo são 3 garis na temporada. E na baixa temporada, 2 garis. Que é o que acontece na empresa terceirizada. Consequentemente, aumentou o quê? Acidente de trabalho. Eu estou colocando esses trabalhadores para trabalhar em alta temporada com menos 1 gari. Né? Então, tu imagina, lá, eu não vou dizer aqui quando eu estava atrás do caminhão. Quando eu estava atrás do caminhão, eu tirava ali na alta temporada umas 30 toneladas de lixo, no meu roteiro, só no meu roteiro, tá? Em um roteiro só. Agora divide 30 toneladas para 3 garis, quanto que dá? Dá 10 toneladas para o gari. Então, quer dizer, o gari o dia inteiro, ele carregou 10 toneladas no braço. Tonelada de lixo. Eu não estou falando de 100 quilos, eu não estou falando de 1.000 quilos, eu estou falando de 10 toneladas. O gari colocou para dentro do caminhão durante o dia inteiro, trabalhando. Isso não vai causar um desgaste físico muito maior e psicológico muito maior nesse trabalhador? Vai. Então, o que acontece com a empresa terceirizada? É a mesma coisa, é o que você acabou de falar. A empresa terceirizada, ela visa lucro. Ela vai tirar esse lucro das costas de quem? Das costas do trabalhador. Então, o que ela faz? Ela bota 2 garis para trabalhar atrás da coleta terceirizada e faz o cara, e fala pro cara, ó, meu amigo, ó, tu tens que fazer esse roteiro aqui, não importa a hora que tu vai acabar, vai e faz. Então é isso que acontece. Ó, os pontos hoje que estão terceirizados pela prefeitura é o norte da ilha e o continente, onde no meio do verão, agora no começo do verão, a CONCAP teve que ir várias vezes coletar nesses lugares porque a empresa terceirizada não deu conta. E não vai dar conta. E não tem empresa terceirizada que dê conta. A geografia de Florianópolis é muito difícil de se coletar. É muito difícil de se coletar. Apenas a CONCAP consegue ter essa capacidade de coletar o lixo dentro da cidade de Florianópolis. Porque a CONCAP já está aqui há 50 anos fazendo esse trabalho. A CONCAP não chegou ontem. A CONCAP não é uma empresa que veio lá de Roraima, como veio essas últimas empresas, de Roraima, do Amazonas, que veio para cá para coletar e acharam que aqui era mil maravilha, que eles iam encher o bolso de dinheiro e aqui estava tudo certo. Não é assim que funciona. CONCAP tem uma geografia diferente das outras cidades. CONCAP é uma ilha, né? O trânsito aqui é diferente, aqui tem subida de morro. Aqui não é as empresas terceirizadas que fazem os moradores levar o lixo até o final da rua para poder ter o lixo coletado. A CONCAP, ela coleta lixo de porta a porta. A CONCAP, ela coleta lixo de porta a porta. Os morros são puxados por lonas. Os trabalhadores da CONCAP. Os trabalhadores já do morro da Mariquinha, do morro do Mocotó, eles não precisam pegar o lixo e ter que levar lá embaixo no morro uma senhorinha de idade, ela não precisa no meio do dia de chuva ela pegar o saco de lixo dela e levar lá embaixo na geral. A CONCAP coleta na porta dela. Então o trabalho da CONCAP é diferenciado. A cidade tem, hoje a cidade de Florianópolis, ela tem nome em limpeza pública graças à CONCAP.
Vários trabalhadores nossos, gerentes e encarregados de coleta, já foram até para outros países, inclusive na Angola, para ensinar lá na Angola como é que se coleta lixo, como é que a gente faz a coleta de lixo em Florianópolis. Os trabalhadores da CONCAP já ficaram 2 anos lá na Angola, fazendo esse trabalho, né, pago pelo governo da Angola, né, óbvio, né, pago pelo governo da Angola, para ensinar eles a coletar lixo, porque nós somos referência em coleta de lixo e limpeza urbana. Então não é uma empresa terceirizada qualquer que vai chegar aqui e vai fazer esse papel. Não tem empresa terceirizada hoje no Brasil que consiga fazer uma coleta melhor que a CONCAP. E eu desafiei ainda, inclusive em conversa junto com o secretário, junto com o prefeito, em reunião que tive com o prefeito, eu desafiei ele, investe na CONCAP, que eu duvido se a CONCAP não faria coleta em Florianópolis, São José e Palhoça. E faria muito bem ainda, e muito bem feita. Porque a CONCAP o trabalho é diferente, não tem como. Não tem como. Tem vereador da base já pedindo a CONCAP de volta no norte da ilha. Só para você ter ideia. Vereador da base do governo. Pedindo a CONCAP no norte da ilha porque já não aguenta mais a terceirizada. Porque a terceirizada, porque a CONCAP sempre foi assim, a CONCAP sempre foi um reloginho, né? Eu já sei que a CONCAP passava terça, quinta e sábado. E eu já sei o horário que a CONCAP vai passar na minha porta. Porque é um reloginho, nunca muda. Ah, uma vez ou outra que poderia ter uma falta de caminhão, que talvez mudaria um pouquinho o horário. Mas é sempre coletado. A terceirizada não. A terceirizada coleta no dia, fica 5, 6 dias sem coletada, e vai lá coleta, aí coleta uma rua, não pega outra rua, e fica aquela bagunça, e a população vai cansando, né? Aí o ouvido dos vereadores da base começa a ferver, dizendo, ó, vocês botaram essa terceirizada aqui, agora nós estamos aqui nadando no lixo. Aí eles começam a se sentir pressionados e começam a pedir a CONCAP de volta. Então é isso. Hoje o que a gente luta dentro da CONCAP, assim trazendo os trabalhadores da CONCAP que a gente está lutando é pela retomada da CONCAP nos pontos onde foram terceirizados e investimento em concurso público na CONCAP, já, para que a gente possa discutir um plano de reestruturação de roteiro, né? Um plano de coleta para a cidade, onde a cidade vai ter uma coleta de qualidade, junto com trabalhadores saudáveis, né? Aptos a trabalhar, sem trabalhador doente. Claro, acidente de trabalho a gente não vai conseguir nunca zerar isso, né? Infelizmente. A gente gostaria de zerar os acidentes de trabalho, né? Decorrentes da doença, recorrentes à questão do trabalho. Mas se a gente conseguir diminuir bastante esse percentual, a gente vai chegar num ponto ainda um dia que a gente vai conseguir zerar. Né? Mas isso tem que ter o quê? Tem que ter vontade política. Tem que ser alguém que venha para a cidade e realmente diga, não, a gente precisa atender às necessidades do funcionalismo público. Na educação não é diferente, tem muito trabalhador adoecido na educação, porque tem professor fazendo a função de 2 professores, tem auxiliar fazendo função de professora, a auxiliar ela faz a função de professora e ela não ganha o mesmo salário que a professora, auxiliar de sala. E acha o quê? Acha que esses trabalhadores não ficam adoecidos? Eles ficam. Qual é a política? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Né? Vocês sabiam que a educação é o setor da prefeitura que mais tem adoecimento de doença psicológica? Onde tem a maioria dos trabalhadores são afastados por doenças do trabalho, por questões psicológicas? Porque estão tendo que fazer trabalho de 1, 2, 3. É assim que funciona. É na CONCAP, é na educação, é na saúde. Na saúde, hoje tu chega no posto de saúde, aí tu demora para ser atendido, aí tu vê a população, porque aqui eles demoram para ser atendido, eu pego e falo para eles, então olha lá para dentro e vê quantas pessoas estão trabalhando. Porque a maioria está adoecido, não consegue mais trabalhar. Porque tem uma política para acabar com o serviço público, para querer colocar o OS aqui dentro, no lugar na saúde, né? Eu passei um episódio horrível com a minha mãe. A minha mãe, ela é cardíaca, ela teve um mal súbito, ela teve um infarto, né? E eu tinha que deslocar ela para a UPA. Eles tiraram a UPA aqui do sul da ilha, onde era muito mais descentralizado, e tive que levar ela para a UPA Sul, lá onde é o hospital hoje, né? O hospital lá no Carianos. E era bem no dia do jogo do Avaí do Figueirense. Eu estava com a minha mãe desmaiada dentro do carro. Eu peguei aquela fila toda para poder chegar na UPA, e os carros não saíram da frente. Eu achei que eu ia perder minha mãe no caminho. Porque o interesse do Topázio era botar uma OS, era botar uma empresa lá. E já tem denúncia do Ministério Público que tem irregularidade na contratação daquela empresa. Já tem denúncia. Então é assim que as coisas funcionam em Florianópolis, né? Esse governo de direita, bolsonarista, né? Onde a gente vê Topázio apoiando o Bolsonaro por anistia do golpe do dia 8, da tentativa de golpe do dia 8, onde a gente vê um governador que, em vez de estar aqui recebendo o presidente Lula para saber o que o presidente Lula está trazendo de investimento, ele vai para o Rio de Janeiro fazer manifestação pedindo anistia.
os golpistas que tentaram dar o golpe no dia 8. Então é isso que a gente tem em Florianópolis. É uma gestão em Florianópolis, em Santa Catarina, uma gestão que quer acabar com o serviço público. E aí eles estão conseguindo fazer isso, não investindo e adoecendo os trabalhadores. E esse cenário que o Valcione comenta, ele é um cenário, ele é silencioso, ele não aparece para a população, porque o trabalhador que adoece, ele não aparece, né? Justamente ele desaparece de cena. Então, fica a falta do trabalhador, mas esse cenário, só para vocês terem uma ideia, com dados do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, houve um aumento de acidentes de trabalho em 2023, totalizando mais de 55 mil ocorrências de acidentes de trabalho no nosso estado, gente. Os dados são da Previdência Social. Santa Catarina é o 5º estado no país com o maior número de registros. 267 pessoas morreram por acidentes de trabalho em 2023, 5.216 processos foram encaminhados por acidentes e doenças ocupacionais. A região oeste se destaca até por conta das empresas, né, privadas que trabalham principalmente com alimentação, né, aquela questão da desova de animais e aves. E a subnotificação, nós estamos falando de um cenário, um cenário notificado, mas a subnotificação dos casos é uma realidade a ser considerada. Estima-se que 23% dos casos sequer são registrados pelos órgãos públicos. Então, realmente, a gente vê no nosso estado muitas qualidades, mas a gente tem um cenário aí que não pode ser ignorado e não pode deixar de ser valorizado, né, esses dados e essa... Eu queria dar bom dia para a nossa audiência que está aqui nos acompanhando, o Antônio Luiz Miralles, a Olivia, a Isabel Fernandes, a Márcia Tereza de Banguela, a Mariana Borges, bom dia, obrigada por acompanhar aqui a nossa pauta nessa manhã. E queria agradecer também a presença do Valcione. Eu sei que o Sintrazem está em constante mobilização, né? Indo agora a poucos dias de uma greve, e que ainda tem desdobramentos, né, Valcione? Continua essa luta dos trabalhadores do município para não perder os seus direitos a uma previdência, a uma aposentadoria digna, a não perder direitos, né, de benefício de aposentadoria, de idade. A gente está falando justamente de trabalhadores que estão adoecendo e estão, né, perdendo sua vida no trabalho. Então é muito importante que essas pessoas possam acessar o direito à aposentadoria em vida, né, com saúde. Valcione, uma palavrinha final para a gente encerrar a nossa conversa? Eu só queria enfatizar só um fato aqui, ó, só um dado que eu tenho. Na CONCAP, de 2013 a 2016, ocorreram mais de 1.300 acidentes de trabalho. De 2013 a 2016, em 3 anos, aconteceu mais de 1.300 acidentes de trabalho, sendo que a empresa tinha na sua parte de trabalhadores ali, que ela empregava, né, 2.000 trabalhadores. Então, de 2.000 trabalhadores, 1.300 em 3 anos teve ocorrência com acidente de trabalho. Só para a gente ter uma noção, né, do que a gente está falando, né. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar aqui colocando, né, aqui a visão do Sintrazem, tudo aquilo que a gente luta, tudo aquilo que a gente almeja para a classe trabalhadora, né, e dizer que essa luta também ela é nacional, ela não é só aqui em Florianópolis, tem muitos trabalhadores aí públicos também que estão sofrendo muitos ataques, né, e que estão adoecendo, como tu propriamente falou aí, né, já colocou na tua palavra. Gostaria de agradecer, e eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer esse tipo de debate, esse tipo de colaboração, né, de a gente estar junto aqui com vocês, discutindo, colocando para aqueles que podem nos assistir, né, o nosso ponto de vista, aquilo que a gente pesquisa contra o sindicato, aquilo que a gente luta, para a gente, quem sabe, um dia a gente conseguir chegar à satisfação, né, dos trabalhadores, para que eles possam trabalhar, ter certeza que vão voltar para casa com saúde, né, porque hoje o trabalhador ele sai de casa e não sabe se ele vai voltar. Essa é a visão geral hoje que a gente tem. E eu não estou falando só da CONCAP, eu estou falando do trabalhador geral, até inclusive da empresa privada, né? Porque hoje são cargas exaustivas, hoje a gente vê deputados contra o fim da escala 6x1, sendo que eles trabalham 4x3, né? Isso quando vão, né? Quando vão ainda. Quando dizem que não, estou com licença médica, problemas pessoais e não posso comparecer à sessão, né? Mas o trabalhador de ponta, não, ele tem que trabalhar até morrer. Mas o fim da escala 6x1, isso não vai acontecer, pelo que eu estou vendo, né? Porque não é o que os deputados querem, né?
É claro, né? Nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Eles estão lá, interesse dos empresários e não os interesses da classe trabalhadora e da população, né? Mas é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço a todos. Sempre que quiserem e a gente também puder, porque às vezes a gente também está numa correria, não consegue estar, mas a gente sempre se faz presente, porque vocês são muito queridos, são companheiros aí de luta, e a gente gosta de estar junto de vocês aí dessa pauta que é a classe trabalhadora.